Boa noite. Eu vou começar pelos agradecimentos. É sempre uma alegria estar na FAGE. Neste semestre, eu estou de licença, mas sou do mesmo jeito da FAGE. E essa sexta filosófica é uma ótima maneira da gente encerrar a semana pensando em coisas boas. Eu estou achando que isso está voltando. Bom, vamos lá, vamos ver se dá certo. Quero agradecer, então, o padre Delmar, mas especialmente o agradecimento vai pelo tema escolhido. A gente tem assistido a muitos eventos, como diz o FENAT, das microcomunidades, autores específicos, mas abrir a instituição para falar do ensino da filosofia é coisa séria e valiosa. Então, também por isso eu agradeço. E aos que estão aqui presentes, alunos da FAGE, alunos da PUC, bolsistas, professora Maria Tereza Marques Amaral, querida, grande professora, professor Robson, do Colégio Santo Antônio. Bom, e o que eu vou apresentar é um trabalho que vem sendo gestado há muito tempo, traduzido em outras linguagens, e que hoje, enfim, nós aqui, eu e o aluno Rafael Mafra, conseguimos colocar nessa forma visual. Ficou um tanto exagerado, mas ainda vai chegar na forma melhor. Mas, de qualquer maneira, depois estão todos convidados para passear aqui por esse quadro, que é o quadro que revela isso que eu chamei de história de ausências, presenças e muitas interrogações. Todos nós que estamos na filosofia, nós sabemos dos acontecimentos recentes. Mas nossas interrogações devem começar lá do passado. Por que a filosofia, ou a disciplina filosofia, nesse país, tem esse contorno? Que dificuldades são essas para que a filosofia seja plenamente aceita como disciplina? Não sei se é a experiência de vocês, mas, em geral, nos estágios, a gente vê sempre o professor de filosofia é o único que tem que justificar por que ele está ali. A matemática não, a geografia não, a história não, mas o professor de filosofia, para começar a dar uma aula, ele tem que justificar por que a filosofia está no currículo. Como se fosse uma concessão, uma benesse. E isso tem as raízes históricas. Então, foi por isso que eu pensei, desde o convite que o padre Delmar me fez, de dar, então, a forma a isso aqui. Bom, não vou apenas contar a história do Brasil, que nós sabemos. E, inspirada no título dado ao evento, Sou do Mundo, eu me lembrei de um texto do Jaspers. Na verdade, um conjunto de textos, que são as suas conferências realizadas na Rádio na Baviera. E na última conferência, a de número 13, ele diz assim: seja a filosofia o que for, está presente em nosso mundo e a ele necessariamente se refere. Vou repetir. Jaspers, aspas, seja a filosofia o que for, está presente em nosso mundo e a ele necessariamente se refere. Então, é dessa afirmação de Jaspers que eu faço a conexão com o título Sou do Mundo. Sou da filosofia, sou do mundo. E aí é que eu começo a pensar qual é o lugar que a filosofia tem ocupado nesse mundo das escolas, nesse país chamado Brasil, que tem uma história curta em relação à história do mundo, mas já muito consistente em relação a esses 500 anos que nós já caminhamos. Bom, eu só para situar que Jaspers
esse europeu do século passado tinha um apreço pela filosofia, sendo médico, psiquiatra, pesquisador das patologias humanas, viu com muita acuidade a necessidade de a filosofia estar no mundo. Bom, então, como eu já disse, é a partir da sua 13ª conferência, A Filosofia no Mundo, que eu vou caminhar nessa história. Bom, todos nós aqui, certamente alguns estudantes já fizeram estágio ou estão nas escolas, como os bolsistas do PIBID, conhecendo a realidade da escola. Todos nós paramos sempre para pensar qual é o papel da filosofia naquele âmbito escolar, qual que é a sua composição, porque não se trata de dar uma resposta muito simples. A filosofia é só mais uma disciplina. Nos acontecimentos mais recentes, quando a filosofia, vamos dizer assim, foi reintroduzida, muitos pais pensaram mais uma disciplina para pagar. Então, é um pensamento focado na grade curricular. Desculpa dizer grade, mas não tem outro nome, mas você sabe que esse nome é péssimo, né? Porque amarra. Nunca devia ser grade. Grade é para prisão e não para escola. Bom, e a filosofia, de fato, não esteve presente o tempo todo desde a chegada dos jesuítas no nosso país. Engraçado que é a segunda vez que eu venho aqui falar nos jesuítas dos jesuítas, né? Não nem a favor nem contra. Mas, de qualquer maneira, né, os nossos... O anfitrião dessa noite, né, a ordem jesuíta, faz parte dessa história aqui. Bom, então vamos percorrer esse trajeto e, segundo as coordenadas, depois nós temos um tempo para conversar, discutir e, principalmente, passear aqui por esse quadro, que logo, logo vai estar disponível com as últimas correções para quem quiser fazer bom uso dele. Bom, no Brasil colônia, sob o comando da corte portuguesa, como nós sabemos, e de acordo com o modelo educacional da ordem dos jesuítas, que foi a primeira experiência pedagógica em terras brasileiras, nós podemos dizer que ainda hoje, decorridos 459 anos, a filosofia não foi presença significativa de fato nas escolas. Se acharmos que o ensino da filosofia no nível médio deve ligar-se à formação humana, crítica, autônoma, capaz de ser presença no mundo, sou do mundo, podemos dizer que não foi esse o lugar que a filosofia ocupou nas escolas, do período colonial até o fim do período imperial. Ela não ocupou esse lugar. Ela começa por uma história de ausência muito mais do que de presença. Nas escolas daquele período, a filosofia teve muito mais uma presença propedêutica. Era uma espécie assim de antessala de estudos para os cursos de teologia, direito, e os conteúdos programáticos visavam muito mais a erudição livresca, apoiada em argumentação teológica. A título de exemplo, é de uma pesquisa, que está aí também referenciado. Vejam a situação nossa no Brasil colônia. A professora Souza. Aspas, os jesuítas, indiferentes... Perdão, viu, Delmar? Os jesuítas, indiferentes a toda a controvérsia do pensamento moderno, à disputa entre racionalistas e empiristas, que acontecia lá na Europa, se recusaram a tratar das descobertas científicas de Galileu e Kepler e ignoraram e condenaram Descartes, um dos seus ex-alunos. Davam pouca importância à história, à geografia e à matemática, ciência vã.
estudada apenas nas classes mais adiantadas. No curso de artes, filosofia, limitavam-se ao ensino da filosofia escolástica a partir de textos de Santo Tomás de Aquino e Aristóteles. Desta forma, acabaram por reduzir o ensino da filosofia e ciências a exercícios de mera erudição e retórica. Então, essa pesquisa mostra bastante isso, que o lugar da filosofia era da antessala e para uma formação erudita muito mais do que para uma formação ou para uma educação. A ratio studiorum dos jesuítas seriam os nossos parâmetros curriculares, em termos modernos. Dela, eu separei aqui a 15ª regra, que não está vigente há muito tempo. Nessa regra lê-se: se alguns forem amigos da novidade ou do espírito demasiado livre, devem ser afastados sem hesitação do serviço docente. A recomendação jesuítica: afastem-se da docência esses que gostam das novidades. Bom, Brasil colônia, vocês sabem bem as condições, se é que a gente pode chamar, mas das etnias aqui, né, dos nativos daqui. A última coisa que se esperava era uma luta pela filosofia nas escolas, sendo que nem escolas propriamente tínhamos. Bom, as coisas se complicam na metrópole e, portanto, atingem aqui a nossa colônia. A reforma pombalina, lá pelos idos de 1750, mexeu com os rumos da educação aqui na nossa colônia, e aí todos sabem da expulsão dos jesuítas, de toda a querela em relação àquele modelo praticado, as controvérsias políticas, teológicas, religiosas, e, como sempre, a educação paga o pato, por assim dizer. Expulsaram os jesuítas, tiraram os colégios, e aí as aulas passaram a ser aulas avulsas, que é até uma experiência interessante, mas desde que tenha outras coisas para fazer o conjunto. Essas aulas tinham um caráter bastante amplo, eram as chamadas aulas régias, e sem necessidade de colégios para ministrar qualquer curso. Obviamente, quem pode ir para uma aula régia é quem tem o tempo livre. Quem tem que trabalhar não pode ir para uma aula régia. Então, foram criadas no Brasil aulas pelo século XVIII, aulas de grego, hebraico, filosofia, teologia, retórica, poética, desenho, figura aritmética, geometria, francês, independentes entre si e funcionando em locais distintos. Pergunto para vocês se não há aí uma grave contradição, antecipando-se a coisas que aconteceram nos tempos modernos. Cada disciplina isolada em si, sem conversa com outra disciplina, também não resulta em educação. Bom, também nesse período, lá em 1800, o seminário de Olinda foi reativado por Azeredo Coutinho, e o curso de filosofia ali, organizado em 2 anos, fazia sentir alguns ventos que sopravam lá da metrópole, ou da Europa, né, do ideário iluminista, mas esses ventos não tinham força suficiente para barrar influências positivistas que chegariam aqui diretamente no período republicano. Então, vejamos, já no ano seguinte, a proclamação da República, a proclamação em 1889. Em 1890, um decreto de Benjamin Constant da nova configuração das disciplinas sob clara influência positivista. A lista é enorme, mas vejam qual é o matiz. Português, latim, grego, francês, inglês ou alemão, conforme a opção do aluno, matemática, astronomia, física, química, história natural,
biologia, sociologia, moral, geografia, história universal, história do Brasil, literatura nacional, desenho, ginástica, evoluções militares, esgrima e música. Era o currículo do Brasil no mundo, no período republicano. Nada de filosofia, nada. Naquele tempo, valorizou-se um currículo considerado, pelos reformistas, científico e prático. Vejam aí a distinção malvada com a filosofia que vem desde esses tempos. Em geral, nos perguntam assim, você mexe com o quê? Com a filosofia? Mas isso mexe com o quê? Como se a filosofia tivesse que ter essa praticidade de fazer um café ou bater um prego. Né? Então, ela não é nem científica e nem prática sob esses olhos.